1 Samuel capítulo 10, abra sua Bíblia. Queridos, esse ano não vamos ter telão à noite, nem domingo, nem de manhã, nem à noite. Só vamos ter telão só que é a Bíblia aqui no telão, né? Por quê? Porque o Espírito Santo falou com a gente que nós não podemos deixar de comer esta palavra. Isso é alimento para a nossa alma. Então você, pastor, não tem uma Bíblia. No final você pode adquirir uma lá, né? No final ali, tá? 1 Samuel capítulo 10. Todos acharam? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se incomodar com elas e está procurando por você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro ainda uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles então estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de você, e com ele você profetizará, e será um novo homem. Olha para o seu irmão e diz assim: a partir de hoje, você será uma nova pessoa. Você não pode ser homem porque você é mulher, então você será uma nova pessoa, amém, querido? Se você é mulher, claro. Então, vá. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha só que promessa. Faça o que achar melhor. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias. Diga, deve esperar 7 dias. Até que eu chegue e lhe diga o que deve fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Amém. Pai, está aqui tua palavra. Fala conosco nessa noite. Revela-se a nós. Instrui, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco e com tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém. Queridos, quando nós vemos aqui que o Samuel, quando nós vemos que Deus, ele permite que um rei seja levantado, mas não era da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sempre enviava os seus profetas, seus homens de Deus, e através dos quais ele comunicava o seu oráculo ao povo. Ele comunicava a sua direção ao povo. Tudo que ele tinha que comunicar de direção ao povo, ele usava os seus profetas. Então ele não queria que fosse levantado um rei. Mas ele então permite, porque o povo pede. Queridos, nem tudo que você pede a Deus é da vontade de Deus. Muitas vezes ele permite coisas, situações,
E aí você depois, com o tempo, você vai entender que aquilo foi uma vontade permissiva de Deus. Ele permitiu algo na sua vida, mas não foi da vontade dele. Então tome cuidado com o que você pede a Deus também, que Ele pode te atender, mas talvez aquilo que Ele atendeu para você, na sua vida, não foi a vontade dEle. Por isso sempre, quando você for fazer a sua oração, no final dela diz assim: Senhor, depois de tudo que eu pedi ao Senhor aqui na minha oração, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, quando estava na cruz, estava lá para ser crucificado. Antes, estava lá no jardim do Getsemane. Então ele estava ali orando e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feita conforme eu quero, mas conforme tu queres. Amém, querido? Então entenda que muitas vezes você pode pedir alguma coisa para Deus e Ele pode te atender, mas lá na frente você vai ver que não era a vontade dEle. E aí vocês vão ver na situação do povo de Israel, Deus permitiu que fosse levantado um rei chamado Saul, um homem alto, bonitão. A Bíblia diz que ele era mais alto, dos ombros para cima ele aparecia no meio do povo. Ele era bem alto, bonito. Aí você vê assim que Deus também escolhe pequenininhos. Nem todo que é altão é o que Deus quer escolher. Nem todo que é o bonitão é o que Deus quer escolher. Deus escolheu Davi, um pequenininho, ruivinho, de trás das malhadas, ou seja, das ovelhas. E com aquele pequenininho, ele derrotou o gigante Golias. Amém, queridos? Assim é contigo. Talvez você não se valoriza. Talvez você se acha feio, pequeno, gordo, baixo, sei lá. Deus não está olhando para a tua aparência. Deus está olhando para o seu coração. Porque Ele busca nesta terra aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, e Ele não despreza esse tipo de gente. Amém, queridos? Então valorize-se, olhe para você e declare que você é um escolhido de Deus. Porque se você está aqui nesta noite, foi porque o Senhor escolheu você para estar aqui nessa noite. Amém, queridos? Então nós vemos ali que foi um homem que Deus, então, ele vai atrás das jumentas. Saul, ele vai atrás das jumentas do seu pai. Seu pai chamado Quis. Na Bíblia sempre você vai ver fulano, filho de ciclano. E assim é que acontecia. Para quê? Para definir que aquela pessoa era filho, era da linhagem. Para definir que ele estava falando com uma pessoa correta. Poderia ter vários Joãos, mas era o João, filho do Alfeu. João, filho de ciclano. Amém, queridos? Quando Deus fala contigo, Ele dá o teu nome, teu sobrenome e fala a tua paternidade. De quem você é filho? Você é filho de Deus, filho de Jesus. Amém, queridos? Então, Ele faz isso e Ele chama, Ele faz com que as preocupações daquele homem, o Saul sai para buscar as mulas do seu pai. E ele então, muitas vezes nós estamos indo atrás de alguma coisa, buscando algo, e Deus tem coisas maiores para nós. Ele foi atrás das mulas do seu pai, mas lá na frente ele encontra com o profeta. Ele vai atrás de um homem de Deus. Naquela época eles buscavam assim: será que não tem um vidente aqui na cidade? Vidente era o profeta. Será que não tem o profeta aqui nessa cidade que pode nos mostrar o caminho de achar as jumentas do nosso pai? Então o seu auxiliar fala para ele assim: tem aqui o profeta Samuel. E eles vão até aquela casa. Chegando na casa do profeta, eles estão buscando algo, alguma coisa. Talvez você está buscando alguma coisa de Deus, mas Deus tem coisa maior para você. Amém, queridos? E o que ele vai buscar? Ele vai buscar as jumentas. Ele chega lá, Deus tem um reino para ele. Você está entendendo? O que você está buscando talvez seja tão pequeno. Você acha que você se contenta com pouca coisa,
mas o Senhor quer te dar coisas grandes. Ele quer, só quem recebe, diga eu recebo. Você entendeu? Então Deus quer te dar coisas grandes. Ele então sai dali. E aí o profeta diz assim, olha, agora ele unge, pega o óleo, o azeite e derrama sobre a cabeça daquele homem. E ele o beija. Né? Muitas vezes vocês vão ver os homens se beijando aí na igreja. Por quê? Isso chama-se ósculo santo. Isso se chama o amor de Deus transferido de uma forma fraternal. Nós amamos os nossos irmãos. Né? Então, ali o profeta beija Samuel. Samuel beija Saul. Ele então diz assim, quando você sair daqui, você vai encontrar 3 homens, um com cabrito, outro com carregando bolos ou pães, e outro você vai achar carregando uma vasilha de vinho. Pegue os pães. Por que é que ele manda pegar o pão, querido? Aqui a gente pode entender algo assim interessante. Jesus é o pão da vida. Ele diz assim, Jesus fala, lá em João 6,57, diz assim, que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Se você tem que buscar alimentar sempre a sua alma, querido, mas não ser dirigido por ela. Alimente a sua alma com o quê? Com a palavra de Deus, mas não seja dirigido pela sua alma. Se você é dirigido pela sua alma, você está à bancarrota, você está numa derrocada cada dia. Por quê? Porque a alma do homem é onde se concentram as emoções, os sentimentos. E talvez sua alma não esteja tão curada para você ouvir a sua alma. E nem devemos ouvi-la. Nós temos que ouvir do Espírito Santo conectado com o nosso espírito. Nós somos um ser trino. Nós somos dotados de um corpo, de uma alma, de um espírito. E ainda tem o Espírito Santo que vem sobre nós para nos dar a direção. Amém, queridos? Então, esse homem é o Saul, ele sai, e aí, então ele recebe ali, aí ele sobe ao monte. Tudo isso o profeta estava dizendo para ele, tudo isso irá acontecer na tua vida. Ainda não tinha acontecido, mas logo depois se cumpriu. Quando ele sai da casa do profeta, né? Então, ele encontra aqueles homens, ele pega os pães, depois ele diz assim, você vai também subir ao monte, e quando você estiver subindo, você vai encontrar alguns profetas que estão tocando alguns instrumentos, e quando você encontrar esses homens, você vai receber uma unção ali, e você vai profetizar junto com eles, amém, queridos? Sabe o que é isso? É que quando as coisas não estão tão bem na tua vida, sabe o que você tem que fazer? Você não pode ficar reclamando. Eu sei, gente, nós somos gente, eu também reclamo, eu erro, eu tenho falhado também nessa área e tenho procurado crescer nesta área, de não reclamar. Murmurar, eu não faço murmuração, porque eu sei que se eu murmurar as coisas não vão andar mesmo. Mas se eu estou reclamando demais, eu tenho que começar a mudar isso em minha vida. Nós temos que começar então a fazer como Saul, profetizar bênção sobre aquele lugar onde há só miséria, onde há escassez, e declarar, a partir de agora, este lugar onde eu pisar é bênção do Senhor na minha vida. Amém, querido? Foi isso que Deus falou através do profeta Samuel para Saul, e ele começou então a profetizar, e as pessoas olharam para ele e diziam assim, poxa, Saul está no meio dos profetas, não só falando língua dos anjos, mas profetizando, declarando. Então isso causou espanto naqueles homens também. Queridos, ele sai dali, né, desse lugar, e o que nós vemos é que logo depois, eu estou aqui dando uma resumida para vocês, depois vocês leiam os outros capítulos ali. Ele sai daquele lugar, ele então é apresentado
ao povo. O povo tinha que reconhecer Saul como rei agora. Primeiro foi o profeta que ungiu. É como nós aqui na igreja, muitas vezes nós ungimos um líder de célula, nós ungimos um pastor aqui auxiliar, né? A unção de Deus que está sobre nós, nós transferimos para eles. Porém, o líder e o pastor, ele tem que ser reconhecido pelo rebanho. As pessoas vão ter que olhar e ver a autoridade nele. Como? Através das suas atitudes. A partir do momento que ele recebe a unção, a Bíblia diz que o coração dele mudou. Foi mudado num novo homem. Queridos, mudar no novo homem, não é que Deus é mágico e bota uma varinha de condão na sua cabeça e a partir daquele momento você deixou tudo que não prestava na sua vida. Não é assim que funciona. Mas eu tenho que entender que a partir de agora eu tenho algo precioso que eu carrego, que é o selo do Espírito Santo na minha vida. E a partir desse momento, então, eu começo uma luta intensa entre o meu eu, entre a minha carne, comigo mesmo, e também a batalha do mundo espiritual, que eu não vejo. Porque você está, a partir do momento que você recebe Jesus, a partir do momento que você recebe o selo do Espírito Santo, começa uma batalha intensa na sua vida, que talvez você não tenha ainda o entendimento. Por que é que as pessoas te odeiam de graça? Por que é que elas olham para você e te perseguem? Sabe por quê? Porque você é luz em meio às trevas nesse mundo. E a luz ofusca as trevas. Por isso que você então é uma pessoa que, se até aquele momento as pessoas gostavam de você, e agora que você veio para o reino de Deus, as pessoas agora te olham de uma maneira diferente. Entenda uma coisa, não é para você ficar mais raivoso com aquela pessoa, mas é para você demonstrar que você tem a diferença, porque a Bíblia diz que haverá diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Você entende isso? Que a partir do momento que você entregou sua vida a Ele, então agora você tem um outro nível de batalha que você não entendia. Então esse homem, o Saul, ele é reconhecido pelo povo, eles dão os vivas lá. Eles dão os vivas. Passam-se 2 anos, começam uma batalha. Lembram dos filisteus? Eles estavam lá em Israel. A Bíblia diz que tinha uma guarnição lá. Eles sitiaram a cidade. Você já pensou o inimigo dentro da sua casa? Você não poder fazer algumas coisas lá dentro da sua casa. Você manda na sua casa, mas não manda. Na realidade, ele não manda muito, né? Porque você tem que pagar IPTU, você tem que pagar condomínio. Então, você manda, é teu, você comprou talvez um direito. Mas você não é dono de tudo, não. O governo muitas vezes tem o dedo dele na tua vida. Mas ali está uma guarnição de filisteus ali. O que ele faz? Ele começa então a armar o povo, diz assim, não, nós temos que lutar pela nossa terra. Quando você quando você toma essa atitude de não aceitar aquele jugo satânico na sua vida, queridos, entenda uma coisa, se você quer mudança na sua vida, você vai ter que aprender a lutar com as armas espirituais que o Senhor nos dá, de Efésios 6, amém, queridos? As nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas para desfazer as obras do diabo, derrubando sofismas, derrubando muralhas que criam, fortalezas que criam em nossa mente também. Temos que vencer primeiro aqui, na nossa cabeça, os ataques que sofremos do inimigo. Primeiro temos que lutar contra nós mesmos, nossa carne. Aprender a fazer jejum, aprender a mortificar a nossa carne para Deus. Aprender a ouvir o Espírito Santo, não tomar atitudes que depois nos arrependemos. Tudo isso é a vida de um cristão, de um homem e uma mulher, um valente de Deus. Amém, queridos? Aí esse homem então está lá. E ele está então com 600 soldados. A Bíblia diz que só ele e o seu filho Jonatas tinham espadas.
Os soldados só tinham enxada, foice e mais nada. Por quê? Porque os filisteus dominavam a arte de forjar as armas. Eles não tinham nenhum homem que trabalhava com forja lá. Você veja, até isso, o inimigo sufocou o povo de Israel. Veja que o diabo, ele faz, muitas vezes, você não entender e não saber usar armas e não ter as armas. Só que agora, a partir desse momento, você está no reino de Deus. Amém, queridos? Numa igreja que crê no poder da oração e da libertação dos demônios, dos espíritos, de toda essa maldição aí. Quer comprovar isso? Você que ainda está aqui pela primeira vez, venha na sexta-feira então. Você entender que aqui é uma igreja de libertadores. Amém, queridos? E muitas vezes dentro da igreja nós temos pessoas que não vêm. Nós agora fomos convidados para começar a fazer campanhas fora aí, né? Tinha uma época que a gente saía, depois a gente deixou, voltamos para cuidar da casa, e agora vamos começar a sair para fora. Então valorize aquilo que você tem aqui dentro dessa casa. Esse ministério forte de libertação. Queridos, então esse homem está lá, 600 soldados, e começam então a ser afligidos pelo inimigo. O inimigo com 30 mil carros, só carros de guerra, o inimigo tinha. E eles tinham só 600 soldados. Mas quero te dizer uma coisa. Várias vezes na Bíblia, quando você olha, o povo de Deus sempre está em menor número. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar a sua glória ao seu povo. Quantidade de soldados não quer dizer que você tem já direito ou certeza da vitória. Porque se você sempre tem mais recursos do que aquilo que Deus pode te fornecer, então cadê a glória de Deus nesse negócio? Não tem glória nenhuma. Por isso que Deus quer tratar você, talvez, isso é difícil, gente. Eu tenho sido moído nisso aqui, nesse ministério, vocês não sabem. A gente quer fazer tanta coisa, mas o recurso é pouco. Por quê? Porque o Senhor é que sabe. A minha oração naquela salinha lá, diz assim: Deus, passa daquela lá, que está lá em Mateus 7, se não me engano, que diz assim, que o Senhor vai dar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Até hoje, 12 anos de ministério, só está na boa medida. Mas glória a Deus porque está na boa medida, né, irmão? Porque se não tivesse, essa porta já tinha fechado. Mas eu tenho clamado: Senhor, já manda a sacudida, recalcada. Sabe o que é recalcar? Isso aqui, ó, calcar. Recalcada e transbordante aí, Senhor. Manda aí, Senhor. Chega dessa boa medida só, né? Porque a gente quer fazer tanta coisa e não consegue, né? Para que Deus... Então, por isso que Deus tem que te abençoar, meu irmão. Porque se você for uma pessoa rica, uma pessoa abençoada, nós podemos fazer coisas que nós não conseguimos ainda. Mas eu entendo também que Deus sempre vai mostrar a sua glória no pouco. Tudo isso eu entendo. E a gente está vendo aqui isso mesmo acontecer ali. Deus queria que o Saul esperasse por Samuel. São duas situações diferentes. Quando eu li no capítulo 10, ele falando de 7 dias, depois lá, 2 anos depois, no capítulo 14, verso 8 em diante, ele vai falar de novo: me espere 7 dias. Sabe, a maior dificuldade nossa é essa palavra, esperar. Por que que a gente tem que esperar? Por que que eu tenho que ficar esperando? Porque é um tratar de Deus em nossa vida. Tem momentos que você tem que tomar atitude, mas tem momentos que você tem que recuar. Tem momentos que você tem que Você tem que esperar. Então, chegou o 7º dia, Samuel falou para ele: me espere que eu vou fazer o sacrifício lá. Chegou naquele momento, ele não esperou. Ele não esperou. Por quê? Porque ele começou a ouvir os Quem?
incrédulos. Ele começou a ouvir os Eu quero que vocês falem essa palavra. Vocês estão dormindo aí, abençoado. Se eu pegar alguém dormindo, eu vou jogar um balde d'água gelada aqui. Se eu pegar alguém dormindo aí, se prepare. A água está ungida. Então, você não pode ouvir os O Saul viu os incrédulos. Ali é que foi o buraco dele. Sabe por quê? Porque o incrédulo não está na mesma fé que você está, meu querido. O incrédulo não está na mesma fé que você está. Ele estava cercado de soldados incrédulos. Os soldados falaram assim, está vendo lá, ó, 30 mil carros, fora os soldados. Porque nem todos os soldados andavam no carro de guerra, eles andavam a pé. Então, talvez tinham 50 mil e eles estavam quanto lá? 600 soldados, querido. Mas ele ouviu os incrédulos. Sabe o que aconteceu? Chegou o 7º dia, Samuel demorou para vir. Só que ele teria que esperar até 23 horas e 58 minutos. A Bíblia não diz qual horário que foi. Mas eram oferecidos alguns sacrifícios. Meio-dia, 3 da tarde. Talvez foi 3 da tarde, ele não chegou. Soldados inimigos vindo para cima deles. O que ele faz? Ele chama um sacerdote lá. A Bíblia não mostra, mas provavelmente era o Aías que estava com ele. Chama o Aías oferece o sacrifício a Deus. Então, quando acabou de oferecer o sacrifício, quem chega? Quem chegou? Samuel. Samuel já chegou assim, ó, por que você fez isso, cara? Não, aí ele tenta dar desculpa, né? Começa a se desculpar. Queridos, quem é bom de desculpa, essa pessoa nunca é boa de executar, sabia? A pessoa que dá muita desculpa não executa nada. Você vai pedir para ela, ô fulano, você fez isso aqui? Aí ele começa a dar um monte de desculpa. Por quê? Porque ele não executa, ele só dá desculpas, né? Então é difícil se lidar com esse tipo de gente. E aí aqui ele começa então a dar um monte de desculpas. Naquele momento, o profeta diz assim, a partir de hoje, o Senhor já buscou outro para estar no teu lugar no reino. Saul, ele governou, ele reinou sobre Israel 42 anos. 2 anos ele tinha unção do Espírito. Os outros 40 ele estava desviado. Queridos, fica aqui uma lição para nós. Aonde eu e você podemos falhar? Se coloque no lugar do Saul, que ouviu incrédulos. Além de ouvir incrédulos, ele se apressou em fazer algo que não era para ele fazer. Ele ouviu pessoas que não deveria e perdeu o selo do Espírito da vida dele. Esse é o Saul. O Samuel, que era o profeta, será que ele também não falhou ao não só comunicar, mas também talvez andar um pouco mais ao lado do Saul, ensinando ele como um discipulador tem que fazer? Como um discipulador ensina o seu discípulo? Será que o Samuel também não errou e não falhou? Só cobrando, só impondo, é assim, é assado, não fez, já perdeu, já não sou mais teu discipulador, perdeu a sua posição aqui. Será que aonde nós nos encaixamos nisso? Aonde eu e você nos encaixamos? Então, que o Espírito Santo possa falar melhor a você. Quarta-feira nós temos a célula, para você chegar lá e o seu líder vai estar ali, vai poder explicar para você, vai poder talvez tirar suas dúvidas. Talvez você vai poder chegar na hora lá e dizer assim, eu tenho uma experiência, eu fui atrás de alguma coisa e o Senhor mudou na hora. Lembra no começo da mensagem? O Senhor pode mudar também.
mas também nós podemos sair do centro da vontade de Deus. O que aconteceu com o Saul foi que a morte dele foi horrível, ele se suicidou. Justamente, se não me engano, eram os filisteus que vinham contra eles lá, ou os amalequitas. A malequita vinha contra ele, ele então se joga na espada e se mata. Queridos, que horrível. Passou 40 anos desviado, não se arrependeu de nada. Ele era atormentado por espíritos malignos, que quando Davi tocava a sua harpa, então os espíritos malignos saíam. Você veja a unção que tem no tangedor, né? Ou seja, naquele que toca instrumento, aquele que é santo. Você sente a presença quando os meninos tocam aqui no altar, amém, queridos? Você sente isso? Entende? O louvor também liberta, sabia? Há uma libertação através do louvor, quando são pessoas consagradas a Deus. Fique em pé então, em nome de Jesus.